Bom, nessa aula a gente vai iniciar então agora a nossa jornada aí pela transformada de Fourier. Então, a série de Fourier, que foi o que a gente lidou nas últimas aulas, ela consegue calcular o espectro, né, de sinais periódicos. Então, a gente tinha um sinal periódico, né, um sinal que se repete a cada período TP ali, período fundamental, e a gente pode perceber que esse sinal ele tem duração infinita, né? No caso da série de Fourier, a gente precisava avaliar um período do sinal para calcular os coeficientes e, portanto, plotar o espectro. Tá? Na maioria dos casos, na prática, né, o que acontece? Na maioria dos casos que a gente vai lidar e avaliar e medir, os sinais que a gente está medindo estão contaminados por ruído, ou eles são sinais mais complicados e, portanto, eles não podem ser considerados sinais periódicos a rigor. Tá? Então, a gente precisa de uma ferramenta que lide com sinais que não são periódicos. Tá? Um outro aspecto importante é que na prática a gente também poucas vezes vai saber o período a priori, que foi um assunto que a gente lidou na aula passada, e muitas vezes os sinais que a gente os fenômenos que a gente vai gravar, a gente vai ter acesso a eles só por um período de tempo finito, né, para a gente poder medir o sinal. Então a gente precisa de uma ferramenta que consiga lidar com esses problemas, certo? Uma coisa importante, né, propriedades importantes da série de Fourier, que a gente viu nas aulas passadas. Falando agora da série, né, de Fourier para sinais periódicos. A gente viu como calcular o espectro a partir dessa expressão aqui, né, e como reconstruir o sinal, como calcular o espectro a partir dessa expressão e como reconstruir o sinal a partir dessa expressão, somando, fazendo a somatória lá infinito das componentes discretas de frequência. E uma coisa, portanto, importante é que o espectro de Fourier, da série de Fourier, obtido a partir de um sinal periódico, ele é um espectro discreto. Então, ele só existe, só tem valores para a frequência zero e para as harmônicas, né? Para a primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica e assim por diante. Tá? Então, o nosso espectro, calculado a partir da série de Fourier, é um espectro discreto. As componentes de frequência elas estão distantes da distância aqui da primeira harmônica. Então, se a primeira harmônica for 1 Hz, a resolução desse espectro aqui é de 1 em 1 Hz. Então, a gente vai ter uma componente em 0, uma componente em 1, uma componente em 2, uma componente em 3, em 4, em 5 e assim por diante. Se a frequência fundamental for 10 Hz, a gente vai ter uma componente em 0, uma componente em 10, uma componente em 20, uma em 30 e assim por diante. Certo? Então, o nosso espectro calculado aí para os sinais periódicos, a partir da série de Fourier, é um espectro discreto. Tá? Quando a gente vai se mover agora para a transformada de Fourier, a gente vai querer uma ferramenta que lide com sinais que não são periódicos. Então, a sacada, nesse caso, do Fourier, foi intuir, né, que um sinal não periódico, né, ele pode ser considerado como se fosse periódico, mas o período agora fundamental tende ao infinito, certo? Então é uma dicotomia, né? Porque você está dizendo que o sinal se repete, mas ele nunca de fato se repete, certo? Ele só se repete depois de infinitos segundos. Então imagina que a gente tem um sinal qualquer aqui nesse caso, por questão de facilidade, produzir o material para aula, eu coloquei um sinal periódico, mas imagina que esse sinal que a gente agora vai intuir que ele é periódico, mas que o período vale de menos infinito até mais infinito. Então a gente vai estender o nosso tempo de medição para todo o tempo, para englobar todo o fenômeno como um todo, de menos infinito até mais infinito. Tá? Então esse sinal ele só vai se repetir, a gente vai considerar que ele só se repete depois de infinitos segundos, certo? É uma abstração, mas é uma abstração que vai nos levar a um lugar muito interessante. Na aula passada, a gente viu uma coisa importante sobre o cálculo dos coeficientes de Fourier, quando a gente não conhece, né, esse período de integração aqui, o período fundamental do meu sinal periódico. Né? E agora a gente vai estender esse tempo, então a gente de fato não vai precisar realmente conhecer, ele vai de menos infinito até mais infinito. Mas a gente viu que se a gente medisse, por exemplo, por 2 períodos ou por mais tempo, acontecia o seguinte fenômeno. Quando a gente mede por um período, a gente tem aquela separação do espectro lá de
a resolução é dada pela frequência fundamental. Então aqui no caso a frequência fundamental é 1 Hz, então a gente vai ter 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando a gente mede por 2 períodos ou mais, ou um número não inteiro de períodos, a gente viu que as componentes de frequência começam a se aproximar umas das outras. Então o nosso espectro ele vai se tornando mais resolvido. Tá? Então é isso que vai acontecer agora na transformada de Fourier. A gente já volta nesse assunto aqui. Tá? Então a gente vai assumir agora que a gente vai medir o sinal por infinitos segundos. E a gente vai ver o que acontece. Tá? E a gente vai fazer essa derivação de uma forma mais ou menos formal. Então, vamos aqui para o quadro. Né? A gente tem os coeficientes de Fourier calculados a partir dessa expressão. A gente precisa fazer essa integração, né? Ao longo de um período. Então, eu escolhi integrar de menos tp sobre 2 até mais tp sobre 2. Aqui a gente tem o sinal que, por enquanto, é periódico. Né? E aqui a gente tem a função de modulação, que é o e na menos j k ômega 1, onde o ômega 1 é a frequência fundamental, né? A frequência angular fundamental. E aqui a gente tem a reconstrução do sinal, somando os coeficientes CK, certo? Bom, o que a gente vai fazer é um artifício meramente semântico agora, que é chamar esse CK de um x de jk ômega 1 dividido por TP, aonde esse x de jk ômega 1 é essa integral aqui, dada aqui, tá? Então eu só reescrevi aqui no slide o x de jk ômega 1 como essa integral. E eu estou chamando esse cara de jk ômega 1, né? Isso aqui existe só para dizer que o x de jk ômega 1 ele é complexo. Então ele é um número, no fim das contas, complexo, ou uma função da frequência que vai dar uma função complexa, certo? Bom, e aqui a gente tem o sinal periódico reconstruído, né, a partir do somatório de Fourier. Então, no lugar dos componentes CK, a gente colocou esse termo que a gente criou aqui, certo? No lugar do CK, a gente colocou esse cara. Beleza, então a gente tem agora que o período fundamental é 2π sobre ômega 1 e a gente vai substituir esse período fundamental aqui em 1 sobre Tp. Então, o nosso sinal periódico vai ficar 1 sobre 2π, que é esse 2π aqui, né? Que está aqui no nosso Tp. E a gente tem o somatório infinito de k de menos infinito até mais infinito, certo? E aí a gente vai ter aqui o x de jk ômega 1, o e na jk ômega 1t, e aqui a gente vai ter um ômega 1. Agora, a pergunta, né, que a gente pode responder é o que acontece quando a gente faz o período tender ao infinito, né? O que acontece com os termos nessa expressão quando o período tende ao infinito. Então, quando o período tende ao infinito, a gente vai ter que esse ômega 1 aqui, que é 2π sobre o período tendendo ao infinito, esse ômega 1 vai tender a uma variável infinitesimal que a gente vai chamar de d ômega, certo? Esse k ômega 1, né, um aspecto que a gente viu é que se a gente está aumentando o tempo de medição, as componentes começam a ficar mais perto uma da outra, né, até o ponto em que o sinal se torna um sinal contínuo. Então a gente tem o espaçamento entre as frequências tendendo a esse d ômega, e o valor da frequência em si vai ser a nossa variável de integração. Esse k ômega 1 vai tender a ser o ômega. Tá? O meu sinal, que antes era periódico, agora ele pode ser qualquer tipo de sinal, que não necessariamente é periódico. Lembrando que a gente fez o período tendendo ao infinito, então o sinal pode ser qualquer coisa. E ao invés da gente
somar componentes discretas de frequência. Agora, o que é um somatório infinito de partes infinitesimais, né? Esse somatório infinito de partes infinitesimais se torna, portanto, uma integral, certo? E aí a gente tem aqui, né, que o xp vira o x, o somatório vira uma integral, o k ômega 1 vira ômega, e o ômega 1 vira um d ômega. Então a gente tem que o nosso sinal qualquer pode ser reconstruído a partir de 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de x de j, ao invés de k ômega 1, é ômega, é a nossa variável de integração, e na j, ômega t d ômega, certo? Então a gente tem essa integral aí, essa transformação, que usa, né, dentro da integral aqui o nosso espectro, o nosso x de j ômega, certo? Essa aqui, né, é o que a gente chama de transformada inversa de Fourier. Por que inversa? Porque a gente está usando o espectro, né? A gente está usando o que era o CK, né? Agora é o x de j ômega, o nosso espectro, para reconstruir o nosso sinal no tempo, certo? Então a gente está indo do domínio da frequência para o domínio do tempo. E se a gente pegar a nossa construção lá do CK, que agora vai ser o x de j ômega 1, a gente tem um espectro que agora é o x de j ômega, que vai ser igual a integral, que antes era de menos tp sub 2 até mais tp sub 2, como tp tendendo a infinito, a gente tem uma integral de menos infinito até mais infinito, e aqui a gente tem um sinal x de t qualquer, e na menos j, ômega t dt. E aqui a gente tem a nossa transformada de Fourier, que mapeia o nosso fenômeno do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então essa expressão aqui é a nossa transformada de Fourier. Joia. Então a gente saiu de um espectro que era discreto, né? Aumentando o tempo de medição, as componentes vão se tornando mais perto uma da outra, até que elas ficam infinitesimalmente perto uma da outra, e aí a gente tem um espectro contínuo, dado aí pela transformada de Fourier, certo? Então, na série de Fourier, a gente analisa um período, a gente tem componentes discretas, separados aí por ômega 1, né? E a gente tem os coeficientes, eles já são ali corrigidos pelo período de integração, né? Lembrando que a gente fez uma analogia aqui, né, chamando o CK de xjk ômega 1, portanto o CK já vem corrigido aqui pelo período, tá? É isso que eu quero dizer com essa questão aí. Bom, se a gente voltar para a apresentação, a gente tem aqui então que a transformada de Fourier, o tempo de análise agora é infinito, a separação entre os componentes de frequência é infinitesimal e os coeficientes aqui, portanto, não são corrigidos ali pelo período, né? A gente tem o x de j ômega. Bom, a gente pode dar uma interpretação um pouco mais matemática até para essa expressão aqui, para a transformada inversa de Fourier. A gente pode observar algumas coisas interessantes aqui, né? A gente tem a reconstrução do sinal no tempo a partir de uma integral, né? E dentro da integral, a gente quer reconstruir no tempo, a gente integra na frequência. Essa é a primeira coisa importante para se notar. E a gente precisa pegar todo o espectro da frequência menos infinito até a frequência mais infinito e fazer essa integração. Então, como é que a gente está fazendo essa integração, né? O que a gente tem aqui é que o valor de cada instante de tempo é uma combinação linear de todas as frequências, né? E na j ômega t, que está expresso aqui nessa função de modulação, escalonadas aí pelo fator x de j ômega de cada frequência. Então a gente está
na verdade fazendo uma combinação linear do valor da amplitude complexa de cada componente de frequência, que vai de menos infinito até mais infinito, certo? E da mesma forma, avaliar a construção do espectro, né? A transformação do sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então a gente tem que o espectro aqui, o x de j ômega, vai ser a integral de menos infinito até mais infinito. Essa integral vai ser feita ao longo do tempo de dt. Então a gente tem que pegar todo o registro temporal do meu sinal, de menos infinito até mais infinito. E o que a gente faz é que cada componente de frequência de x de j ômega vai ser uma combinação linear de todos os instantes de tempo que compõem o nosso sinal, escalonados ou modulados aí por essa expressão aqui, o e na menos j ômega t. Tá? É importante notar que o x de j ômega é uma função contínua do ômega, da nossa frequência angular. O j ômega está ali para expressar que esse espectro aqui ele é complexo, ou seja, ele tem magnitude fase, e a gente o chama de espectro, ou a gente fala do fenômeno representado aí no domínio da frequência, certo? Uma outra forma, né, alternativa de ver isso é se a gente pegar essa expressão aqui que está na integral, que é o e na menos j ômega t, e quebrar isso aqui num cosseno de ômega t menos j seno de ômega t. Nesse caso, essa integral aqui se torna um somatório de duas integrais, em que a gente tem a primeira integral x de t cosseno de ômega t dt menos j integral de x de t seno de ômega t dt. Então, imaginando que a gente tivesse em azul um sinal original, aleatório, por exemplo, né? Ele está com mais ou menos aleatório entre dois limites, né? E se a gente pegar esse sinal aleatório e multiplicar por um cosseno, a gente vai ter um sinal modulado em amplitude, certo? Que é o que está representado aqui. A gente tem o nosso sinal aleatório modulado por um cosseno, então a gente tem um sinal que aumenta, né, e diminui de volume, certo? E a mesma coisa aqui do lado direito, esse sinal aqui modulado por um seno de uma determinada frequência ômega ali, certo? Então a gente tem um sinal modulado em amplitude. Então a gente pode ver essa construção do espectro nessa determinada frequência ômega como se fosse alguma coisa similar ao valor médio do sinal x de t modulado por uma função cossenoidal menos j, o valor médio do sinal modulado por uma função senoidal. E quando eu falo que é similar ao valor médio, não é igual ao valor médio, é porque a gente não tem a divisão sobre TP aqui, porque a gente fez o TP tender ao infinito, então a gente não divide, a gente não escalona de acordo com o TP, certo? Mas vocês percebem que é, né, um tipo de soma sem o fator de escala aqui do TP, certo? Então a gente poderia tirar, por exemplo, o valor médio disso aqui para calcular o coeficiente de Fourier, que eu acho que é um insight interessante para perceber que a transformada de Fourier está fazendo isso. A gente modula o sinal no tempo por funções cossenoidais e senoidais, ou por um e na j ômega t, e aí a gente calcula a integral embaixo da curva, certo? Essa representação é bem interessante para perceber um pouco sobre o que a transformada de Fourier está fazendo com o nosso sinal, certo? E como é que a gente representa o fenômeno do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, por fim, né, só para relembrar aqui, a gente tem esse par de expressões aqui, que é chamado de par de transformada de Fourier, né? E a gente consegue calcular o espectro do sinal a partir do sinal do tempo, ou então calcular o sinal do tempo a partir do espectro do sinal. Então esse é um par de ida e volta, né? A gente vai do domínio do tempo para o domínio da frequência aqui embaixo, e a gente vai do domínio da frequência para o domínio do tempo com a expressão aqui em cima. Essa expressão de cima é chamada de transformada inversa de Fourier, e essa expressão de baixo é chamada de transformada de Fourier, certo? Nas próximas aulas a gente vai ver os espectros de alguns sinais importantes para nós, e a gente vai aprender a ganhar alguma intuição sobre o cálculo desses espectros e também ver algumas propriedades aí da transformada de Fourier que são muito importantes para nós, para análise de sinais e sistemas. Beleza? Até mais!